igreja do fim. É uma proposta. Devemos visualizar a igreja do fim. Qual é a característica da igreja do fim? A igreja do fim tem uma característica. Nós devemos prestar atenção a esta característica da igreja do fim. Então me diga, qual é a característica da igreja do fim? A última igreja. A igreja do fim. Eu vou dizer para você a característica da última igreja. A característica da igreja do fim. Para que você, sabendo desta característica, você visualize a igreja que vai encontrar com Jesus Cristo nos ares. Palavra ousada, né? Palavras imponentes, palavras de advertências. Então, qual é a característica da igreja do fim? Eu vou colocar agora para você. Você agora, a partir deste momento, vai visualizar a igreja do fim. E com essa característica, ninguém vai mais enganar você. Você vai ter o olhar do céu. Você vai ter o colírio de Deus. Você vai andar encoberto no manto. O verdadeiro manto de autoridade da igreja. Então, por favor, me coloque logo. Eu quero ver essa igreja. Eu quero me posicionar nessa igreja. Mas para me posicionar nessa igreja, eu tenho que visualizá-la. Eu tenho que distingui-la, eu tenho que defini-la. Eu quero estar com ela. Pois é, meu amigo. Você está tendo um grande privilégio nesse momento de entrar em contato com a igreja do fim. Entrar em contato com a igreja que vai encontrar Jesus Cristo nos ares. Você vai visualizá-la. Isto aqui é um grande convite para você. A partir de agora você deve tomar uma decisão. Pois agora você vai saber onde encontrar a igreja do fim. Você vai visualizá-la. E Jesus Cristo deu alguns sinais. Essa igreja do fim, você não vai vê-la aqui e nem ali. Que igreja é essa? Você não vai encontrar essa igreja do fim numa rua. Mas que igreja é essa? E Jesus Cristo falou isso. A igreja do fim, você não vai encontrá-la num bairro, numa vila. Você não vai encontrá-la numa rua. Você não vai encontrá-la num estado. Você não vai encontrar no município. Você não vai encontrar no país. Mas ela está aqui nesse mundo. Jesus Cristo falou dessa igreja. E Jesus Cristo deu um nome para essa igreja. E Jesus Cristo iniciou a sua vida pregando dessa igreja. E Jesus Cristo terminou os seus últimos 40 anos depois de sua morte falando dessa igreja. Que igreja é essa? É a igreja, eu vou dizer aqui, eu vou identificar. Não aguento mais. É a igreja do reino de Deus. É a igreja do reino de Deus. O reino de Deus foi a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo iniciou pregando o reino de Deus. Jesus Cristo terminou seus últimos 40 dias depois de sua morte aqui na terra, falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Jesus estava instituindo e mostrando a seus discípulos que o reino de Deus é chegado, que a igreja verdadeira de Deus é chegada.
É aquela igreja que a samaritana, que foi buscar água no poço, não sabia onde encontrar e seu espírito estava em dúvida. Então ela perguntou: Senhor, aonde eu devo adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Esse mesmo espírito de dúvida está percorrendo hoje, não é verdade? Esse mesmo espírito de dúvida, onde eu devo adorar, está percorrendo hoje, varrendo hoje o nosso mundo. Milhões hoje não sabem, não visualizam onde deve adorar. Eles veem a multidão de portas dizendo: adore aqui, aqui você encontra Deus. Mas os seus espíritos estão desconfiados. Eles não encontram segurança. O que é que está acontecendo em nossos dias? O que é que está acontecendo em nossos dias? O povo está com espírito de desconfiança. O povo não está mais acreditando nos letreiros que estão colocados acima das portas das igrejas. O povo já não está mais acreditando nas vozes que dizem: Deus está aqui. O povo está dentro do espírito desta jovem mulher samaritana. Onde eu devo adorar? Uns dizem que em Samaria, outros dizem que em Jerusalém. Mestre, onde eu devo adorar? Qual é o meu lugar verdadeiro de adoração para que eu possa me posicionar e então vou ter descanso para a minha alma? Onde eu devo adorar? Milhões de pessoas estão procurando o lugar de adoração. Elas querem encontrar um lugar de descanso e repouso para a sua alma. Pois os ventos do mundo estão assoprando muita aflição. Os ventos do mundo estão soprando as suas agitações. E o mundo está sem convulsão. Os ventos da violência estão soprando em todos os lugares. O espírito do diabo de matar e destruir está soprando em todo o território do mundo. Em todo lugar do mundo a violência. E os órgãos de segurança pública não sabem mais o que fazer. Então, vamos lançar culpa em alguns setores? Mas a violência cresce. O que é que está acontecendo em nosso mundo? Por que cresce a violência? Eu vou dar uma resposta aqui para que você tenha uma orientação, porque cresce a violência neste mundo. Porque o pai da violência, que é o diabo, muitos não gostam que fala nesse nome. Eles têm medo, mas ele é o pai da violência. Ele é o pai da violência, é o pai de toda a maldade. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Então ele está se envolvendo para a humanidade com toda a sua força. Pois ele odeia a imagem de Deus que a humanidade carrega consigo. Ele quer ver o homem, a criação de Deus, gemendo, chorando neste vale de lágrimas que é este mundo. Ele sabe que o tempo dele está próximo. E agora, mais ainda, com a pregação da igreja do fim. Ele não quer que ouça essa pregação da igreja do fim. Ele não quer que você encontre e visualize a identidade da igreja do fim. Aquela igreja que vai encontrar-se com Jesus Cristo. Ele quer que essa imagem da igreja do fim, a igreja que vai encontrar-se com a chegada de Jesus Cristo, seja apagada da mente do homem.
que se apresente ao homem ídolos modernos, que se criem ídolos modernos, para que o homem apague de sua mente a boas novas, a nova da visão da igreja que vai encontrar Jesus Cristo nos ares. Vamos criar ídolos. E então ele insufla para que os homens encontrem seus ídolos na música, no futebol, seus ídolos nos estudos, seus ídolos em suas profissões. E assim, olhando para os seus ídolos, não tenham tempo para Deus. Essa é a nota tônica do nosso presente século, dos nossos presentes dias. Não tenho tempo para Deus. Nós estamos entrando na correnteza do diabo. A humanidade está cogitando das coisas dos homens. A humanidade largou a cogitação das coisas de Deus. Então elas dizem, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para Deus. Eu tenho as minhas propostas, e as minhas propostas exigem que eu tome estas atitudes, que eu tenha essas disposições, e que eu fique ocupado o dia todo, e que eu não pense em Deus, que minha mente não tenha tempo de pensar em Deus. Eu estou atrás dos meus programas, eu estou atrás das minhas metas. Então, a imagem da igreja que vai se encontrar com Jesus Cristo é tirada da mente deles, é apagada da mente deles. E eles não têm noção nem visão da igreja do fim. Perderam a visão da igreja do fim. E o que é que Deus pode fazer com eles? Deus pode ser poderoso, mas ele estará de braço cruzado. É como Jesus Cristo dormindo ali no barco, a tempestade soprando, e os homens fazendo todos os seus procedimentos para manter aquele barco na direção. Mas só que chegaram ao momento que todos os seus projetos sucumbiram. Aí viram que o mestre estava dormindo. Assim hoje também nós estamos deixando Deus de braço cruzado. Nós não estamos olhando para Deus. Estamos levando os nossos momentos distante da visão e do programa de Deus. Estamos deixando Deus em segundo plano. Quando Jesus Cristo nos deu a prioridade. Buscar em primeiro lugar o quê? As nossas metas, as propostas do mundo. Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esta é a colocação, esta é a lente que temos que ter diante dos nossos olhos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando o nosso coração se assentar sobre esta palavra, nós vamos dar tempo a Deus. Senhor, toma esse tempo para ti. Mostra a tua noiva. Senhor, mostra a igreja do fim. Qual é a característica dela, Senhor? Qual é a característica da igreja do fim? Agora eu vou passar para você a característica da igreja do fim. É aquela que é vestida com o manto de Jesus Cristo. Não o manto dos pastores, não o manto dos igrejeiros, não o manto dos denominacionalistas, mas o manto de Cristo. Me diga, qual é esse manto de Cristo? Eu vou falar agora. A característica da igreja do fim. A característica da igreja que vai encontrar Jesus Cristo nos ares. É aquela que tem o manto de Cristo. É aquela que carrega o protagonista
da história atual da igreja. Quem é este? Me identifique. Eu vou identificar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí está a característica da igreja do fim. Ela carrega o manto do Espírito Santo. Ela carrega o óleo do Espírito Santo. Ela carrega a direção do Espírito Santo. E esta direção vai iluminar a sua escritura sagrada. E ela está montada com o poder de Deus, com a vestimenta de Deus. E a vestimenta de Deus são as instruções do Espírito Santo. Esta igreja é a igreja do fim. A igreja que tem como seu protagonista o Espírito Santo. Este é o nosso manto. Vamos nos despojar dos mantos igrejeiros. Vamos nos despojar dos mantos das interpretações dos homens. E vamos nos revestir da unção divina, da vestimenta divina, do manto divino. Quem é ele? O Espírito Santo. Então, qual é a característica da igreja do fim? É ser dirigida pelo Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. É uma boa nova, não é? Você acabou de identificar a igreja do fim. Batalhe e permaneça nela. Esses encontrarão os portais abertos da eternidade, abertos para eles. Estes são as novas criaturas. Estes são as virgens prudentes, que carregam o óleo do Espírito Santo dentro dela. É uma boa nova, não é?